A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é a Lei número 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020. Ela tem como objetivo criar um cenário de segurança jurídica com a padronização de normas e práticas, para promover a proteção de forma igualitária e dentro do país e no mundo, aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. Mas o que diz a lei? Como as empresas devem agir para se adequarem à LGPD? Quais dados são considerados pessoais? Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E o tema desse episódio é LGPD. E para desenrolar esse assunto, nós convidamos a formanda do curso de Direito da Univates, a Letícia Marconato, e o professor Evandro Weissheimer. A Letícia contou pra gente que ao longo da graduação, ela realizou alguns estágios e atualmente trabalha em uma empresa de assessoria na área de LGPD e Compliance. Já o professor Evandro é advogado, especialista em Compliance e Integridade Corporativa, mestre em Políticas Públicas e Demandas Sociais. Ele tem experiência em Direito Público e atuação na área de Direito Empresarial, com atuação como administrador judicial de falências e recuperações judiciais. E é professor também da Univates na área de Direito Empresarial. Então sejam bem-vindos, que bom tê-los conosco aqui hoje. Obrigada. Obrigado. Bom, acho que vamos começar do começo, né? Como as pessoas costumam dizer. Então, expliquem pra gente o que é LGPD. Bom, a LGPD, ela surge num contexto de mundo globalizado, onde os nossos dados são os recursos mais valiosos. Se for pesquisar num site, a primeira coisa que vai aparecer é uma notícia: os dados são o novo petróleo. E é justamente isso, porque os nossos dados, eles podem revelar gostos, preferências, podem gerar nichos por idade, por gênero, escolaridade. E a partir disso, as grandes empresas multinacionais, elas disparam publicidade, até publicações, né, direcionadas justamente pra gente estar consumindo. Uhum. Essa mudança econômica que produziu uma modificação do valor dos dados. Uhum. E como hoje nós temos acesso a mais informações, a mais produtos, e a gente acabou inserido muito mais na internet, as nossas preferências, elas acabaram tendo um diferencial de preço. Que hoje as empresas querem direcionar o produto e maximizam toda essa propaganda para quem elas sabem que tem mais chance de comprar o seu produto ou serviço do que pulverizar essa informação de uma forma totalmente desfocada. Uhum. Esse foco no uso da informação é que fez diferença, e a partir de toda essa mudança da dinâmica econômica voltada mais ao mundo virtual ou de uma maior interação virtual, é que o uso dos dados e das nossas preferências acabou sendo algo privilegiado pelo mercado e, portanto, também monetizado. A economia baseada em dados, ela é confortável para nós enquanto consumidores. A gente não quer chegar em casa, muitas vezes até depois da aula, 10h30, 11 horas da noite, e ficar olhando 4.000 filmes do catálogo do streaming para escolher um que a gente vai olhar. Com certeza. O que a gente quer, já que o próprio aplicativo já sugira pra gente os filmes que a gente tem um maior potencial de gostar, com base nas nossas opções anteriores. Uhum. Para nos conhecer, ele precisa de dados, e para ter esses dados é que as empresas criaram diversas situações em que elas vão captando e usando nossos dados. Olha quantos aplicativos bacanas que nós temos aí hoje, que não custam absolutamente nada para o usuário, e são de companhias que faturam bilhões de dólares por ano. É uma pergunta que, dentro desse contexto de LGPD e de proteção de dados, a gente tem que se fazer. Da onde essas empresas tiram todo esse faturamento, se para mim, o usuário final, o produto sai totalmente de graça? O uso da geolocalização e de uma indicação de mapa para eu chegar em determinado lugar é um exemplo clássico. Olhem que facilidade incrível que a gente tem de qualquer lugar do mundo, de colocar um endereço e o teu celular te dizer, olha, em 300 metros, dobre à sua esquerda e o seu destino estará à direita. Ou dobre à direita e o seu destino estará à esquerda. Mas nessa aproximação é que é confortável para nós enquanto consumidores, e é onde ganha esse aplicativo. Ele ganha muitas vezes com a venda da minha posição para empresas que tenham daqui a pouco um produto que eu costumo consumir, por exemplo, sushi, e quem já não está fora da sua cidade normal, assim, de moradia, e caminhando apareceu numa rede social, no próprio telefone, olha, tem um sushi perto onde você está, né? Então é isso que tem um valor financeiro, e é isso que os grandes players mundiais se flagraram, que eles conseguem utilizar as nossas informações de forma a produzir um consumo mais direcionado, mais efetivo e, portanto, de maior valor agregado. Esse é o contexto mundial que forma essa preocupação, que já tem muitos anos a mais na Europa,
e que é da onde vem inspirada a LGPD hoje, voltada então agora para o Brasil. E dentro da lei, assim, dentro da LGPD, o que são considerados esses dados pessoais, né? Os nossos dados pessoais? Bom, a LGPD, ela traz até 2 classificações, dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais seriam dados, assim, mais comuns, dá pra dizer. Nome, CPF, RG, endereço, número de telefone, a localização, uma foto, desde que essa foto não tenha traços de reconhecimento facial. Reconhecimento facial já entende como um dado biométrico, e dados biométricos são sensíveis. E o que seriam esses dados sensíveis? São dados que são capazes de causar algum tipo de discriminação, um desconforto maior. Então quer dizer que eu não posso tratar dados sensíveis. Não é isso. Precisa ter um cuidado redobrado com os dados sensíveis, que são, então, além de dados biométricos, né, o próprio bater o ponto, né, quando tu coloca lá a tua digital, é um dado sensível. Dado de saúde, de orientação sexual, opinião política, religiosa, todos esses são dados sensíveis. Dado sensível, basicamente, ele pode facilitar o exercício de alguma discriminação. Então, no momento em que tu assume qual é a tua religião, pode ser discriminada por causa dessa tua opção. E nós usamos muito como um exemplo nos cursos e nos momentos em que a gente faz uma sensibilização com a LGPD, inclusive a opção futebolística é um dado sensível. Claro. Quem nunca viu e deixou o Colorado sendo atendido por último porque é gremista ou vice-versa, né? Então, toda essa ideia de dados sensíveis é porque eles extrapolam a mera identificação do indivíduo e colocam ele num contexto. Na medida em que ele está no contexto, ele pode sofrer algum tipo de discriminação. Eu gosto muito do exemplo também do próprio currículo, que é algo que todo mundo conhece e principalmente o público mais jovem tá bem interessado, né? No currículo a gente costuma colocar diversos dados, pensando, quanto mais dados eu colocar, melhor pra empresa. A empresa vai me adorar. Se eu botar uma foto, se eu colocar a cor da minha casa, bom, é isso que vai fazer a diferença lá no RH. E com a LGPD a gente só tem um pensamento inverso. Menos é mais. Então, quanto menos dados tu colocar, melhor. Claro que tu não vai deixar de exigir que a nota fiscal deixa de vir no teu CPF. Tu não vai se negar a dar o teu CPF para certas situações. Mas se é opcional, é no cadastro de uma farmácia, quando não é um remédio com receita, né? Nesses casos assim. Por que eu preciso dar meu CPF? Por que eu preciso dar o meu RG e o meu CPF? Então, se eu já forneci um dado que me identifique, por que fornecer todas essas questões? E também é interessante o exemplo do currículo. Já veio de um cliente nosso uma pergunta quanto a vagas para PCD. PCD é um dado de saúde, ou seja, é um dado sensível. Tem vagas que são abertas justamente para pessoas com deficiência. Então, né, uma cota que a empresa quer preencher. Então, ela precisa saber desse dado. Com a LGPD, eu tenho que parar de pedir? E aí, o que a gente respondeu? Que não. Como é uma lei maior, que tem uma função social muito maior do que eu simplesmente ocultar um dado, a LGPD não vai deixar multar a empresa porque ela tá pedindo esse dado. Porque a função dele é muito maior do que realmente uma sanção. E esse é um trabalho que a gente tem feito, que é interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados como uma lei geral. Ela não revoga outras legislações, ela não apaga outras hipóteses em que tu tenha uma justificativa para tratar determinado dado da pessoa. O exemplo da Letícia do currículo é ótimo por causa disso. Se eu tenho uma vaga destinada a pessoas com deficiência, eu preciso ter essa informação. Então a lei, ela diz que tu não pode mais buscar essa informação? Não. Ela só diz que tem que haver um cuidado maior, uma acuidade maior com a captação e o tratamento desse dado, porque ele tem uma natureza sensível. Às vezes se tentou num primeiro momento restringir o uso de dados e a desculpa era a LGPD. Sim. A LGPD proibiu, então para de fornecer, para de pedir os dados. Sim. E não é isso, é uma lei geral, ela tem um contexto. E o que é o contexto? A proteção de dados pessoais. Mas essa proteção, ela não é plena e restrita, sem limites. Existem limites bem definidos, e esses limites não estão na LGPD, estão nas outras várias legislações que exigem que a gente, em determinados momentos, utilize determinado dado pessoal para alguma finalidade específica. Então, a LGPD, ela não existe sozinha.
Ela está num contexto da Constituição e de diversas outras legislações e exigências que nos pedem a disponibilização de dados pessoais. E quando a LGPD se tornou uma realidade, as empresas tiveram que ajustar diversos pontos, né? Ou criar algumas coisas para se adequarem a essa lei. E quais são os principais pontos da lei que as organizações tiveram que seguir? O processo de adequação à LGPD, ele não é rápido. Não é assim, eu vou inserir cláusulas nos contratos, vou pedir um consentimento aqui, outro lá, e deu. Em questão de meio ano, tá pronto. São empresas menores? Pode ser que sim, que em meio ano esteja pronto mesmo. Mas agora, empresas maiores, com várias filiais, um exemplo, postos de gasolina, né? Tem vários distribuídos no estado, entre outras situações, supermercados. Uma das etapas é o mapeamento dos processos. Então, todos os processos que envolvem dados pessoais, eles precisam ser mapeados, que se chama no data mapping. O data mapping não é um documento exigido, oficial, que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, costuma exigir. Mas, no processo de adequação, é importante ter, justamente para visualizar quais são as atividades que utilizam dados pessoais. E a partir disso, que a gente vai conseguir trazer recomendações. E processo lá de contratação, entrevista, o que eu pergunto, quais dados eu coleto, por que eu faço isso, tem alguma legislação que me obriga a perguntar certos itens ou não, daí entrando na questão que a gente comentou antes, de ser uma lei geral. E a partir desses pontos que a gente vai verificar, porque a LGPD, ela traz bases legais também, que justificam a utilização dos dados. Então, não é só o consentimento, não é só o titular permitir que coletem os seus dados. Tem também a obrigação legal. Então, quando a empresa é obrigada a solicitar o CPF, é porque uma lei anterior já solicitava isso, então tá justificado. Legítimo interesse, que é quando se considera os direitos do titular e o interesse da empresa, né? Então, se faz um teste, tem toda uma questão. E é a partir disso que vão surgindo, olha, aqui seria interessante, é um caso de consentimento, vamos fazer um termo. É um caso que a gente pode amarrar no contrato de trabalho, ou no contrato com o fornecedor, com o representante comercial. Então, a gente deixa pra lá. Olha, esse caso aqui é um pouco mais sério. A gente precisa implementar medidas de segurança, restrição de acesso. E toda empresa acessa os arquivos do RH. Não tem como, sabe? São dados muito sensíveis e uma quantidade absurda de dados, às vezes, para qualquer pessoa sem o conhecimento técnico estar acessando. Então, são vários itens que a gente observa antes de tomar uma decisão e dizer, olha, ou esse processo aqui tu não pode mais fazer. Não pode chegar nesse ponto, assim, ok, isso aqui vocês vão ter que extinguir. É difícil, a gente tenta não fazer isso, porque é uma mudança de rotina. Então, tu também não pode esperar que as pessoas de hoje pra amanhã deixem de coletar e mude a estrutura inteira da empresa. Mas podem sim ir alterando aos poucos. Alguns especialistas afirmam que a LGPD, ela não é um projeto que tem começo, meio e fim. Ela é uma jornada dentro da empresa. Então, ela inicia e ela vai continuando. Ela tem que estar dentro, né, do dia a dia da empresa. É isso mesmo? E quais são os primeiros passos? Acho que tu já deixou mais ou menos claro quais são os primeiros passos, né? Sim. Não, é exatamente isso mesmo. Porque os processos também vão se atualizando. Então, o que eu mapeei em 2022, pode ser que em 2023 eu realizei empresa, né? Realizei as recomendações. Então, o processo alterou. Em 2023, eu vou ter que reescrever esse processo. Então, começa toda a jornada de novo, né? É um ciclo mesmo. Sempre cíclico conforme os processos, porque a empresa às vezes cria um serviço diferente, cria um produto diferente, cria um canal de vendas diferente, e todas essas modificações de processos vão gerar a necessária adequação à LGPD. Então, uma ampliação da empresa, por exemplo, uma empresa que não tem nenhuma filial, vai abrir uma filial, vai ter que rever vários processos que vão ter que se adequar também a esse momento à LGPD, né, a lei? Com certeza, e também tem que ver se nessa nova filial ela vai iniciar atividades diferentes daquelas que ela tem na matriz, se vão ser as mesmas, mas com outro enfoque. Então, tudo isso influencia na análise de LGPD. E o que a gente analisa? O que a gente tem que olhar? Nós temos que olhar para o dado pessoal e como ele é utilizado dentro do processo. E ver se esse dado, dentro deste processo, está devidamente protegido com as medidas de segurança pertinentes, com restrição de acessos,
Ou seja, não é toda pessoa que consegue utilizar esse dado, só algumas pessoas cujas atribuições realmente necessitem disso. Então, por isso que o mapeamento dos processos é muito importante dentro desse trabalho de adequação, que é a partir dali que a gente entende o que é feito com o dado. A partir do que é feito com o dado, a gente consegue pensar na justificativa para tratamento, medidas de segurança serem implementadas, gerar as evidências de todo esse cuidado da empresa com essa atividade, e é a partir dali que vai crescendo o trabalho da LGPD. A gente fala muito sobre a necessidade de uma organização se adequar a essa lei, né? Mas pouco se fala e não se discute muito como mostrar que a empresa está realmente de acordo com essa lei. Então, como é que é possível a gente avaliar o grau de maturidade dessa empresa? Tem alguma forma que a gente consegue visualizar, ok, essa empresa está de acordo com a lei, ou não? Para um titular de dados que vai se relacionar com determinada organização, ele tem que se atentar para os termos de uso de dados, os termos de uso do site, quando ele está fazendo uma compra por e-commerce, com aviso de cookies. É algo que já aparece em alguns sites, né? É uma preocupação que a gente tem, porque a utilização e o rastreio de cookies permite extrair mais informações do que simplesmente aquelas que eu quero disponibilizar. Então, as empresas que já estão preocupadas com isso já têm lá as opções de cookies do site, e a norma técnica mais adequada é o quê? Que eles estejam todos desligados, à exceção dos necessários, né? Porque sem os necessários o site não roda. Esses cookies, então, o titular tem que ter a opção de marcar ou não. E o que a gente vê em muitos sites? Vem todos marcados, todos ativos, e a gente não tem opção. Não e aparece, tem alguns né? que tu só clica sim ou ciente. Tu tem a opção de dizer sim ou não. É uma adequação parcial. Não é a melhor técnica. Porque tu tá dizendo que tu aceita. O que essa empresa tá fazendo? Ela tá interpretando o LGPD de uma forma isolada. Tá. Eu coloquei um aviso de cookie, sim, mas tu não deu a opção pro titular se ele quer que aqueles cookies sejam utilizados durante a navegação, não. Isso não é a melhor técnica de proteção de dados pessoais. Fez alguma coisa, tipo, tu tem alguma adequação? Sim, olha lá no site, eu já tenho o aviso de cookies. Agora, ele é efetivo? A melhor técnica preconiza para proteção de dados? Não. Isso é só para tu dizer que tu teve algo que tu usa, né, que tu tem um processo de adequação. Eu até tava lendo uma justificativa ali no próprio banner que aparece dos cookies. É pra você ter uma melhor experiência. Tipo, meio que vai ali... Tentando fazer com que a pessoa... Qual é a tendência? Esse site que tu tá visitando tende a utilizar os cookies e os dados que tu disponibiliza e revendê-los a terceiros, que é um dos grandes mercados que existe hoje em todo o marketing. Tu comprar a lista de telefones, tu comprar a lista de e-mails para tu massificar a propaganda. Até eu sinto falta, não sei, tipo, de um selo, né? Tipo, tem o selo. Não existe. Selo LGPD. Trabalha só selinhos. É verdade, mas tem muita gente que acha, confunde com ISO, né? Além, então, dos cookies, né? Esse é um dos indicadores, mas o professor estava comentando alguns outros antes, que também é interessante pra gente cuidar. São as empresas que disponibilizam no próprio site um canal de atendimento aos titulares de dados, dizendo, olha, se você tiver dúvida sobre a forma como nós tratamos seus dados, você entra em contato através do e-mail tal. Já existem serviços específicos, aplicativos próprios de atendimento a titulares de dados, e também os termos de uso, né? Então, quando a gente consegue identificar no site que eles têm lá os seus termos de uso de política de privacidade, e ali eles explicam o que eles fazem com os dados. Primeiro, quais os dados que eles coletam, qual é o objetivo dessa coleta de dados, com quem eles compartilham esses dados e com qual objetivo, já indicando todas as empresas com as quais eles eventualmente compartilham os dados. Isso mostra que a empresa tem uma maturidade do programa de adequação à LGPD já mais elevada. E quem fiscaliza e penaliza as empresas que descumprem a lei? Né, quando é percebido isso. Existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é então a instituição que tem competência para fiscalizar o cumprimento da lei ou eventuais vazamentos de dados, incidentes de segurança. E recentemente, até agora, dia 27 de fevereiro, saiu o regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador. Ou seja, a partir do dia 27 de fevereiro de 2023, a ANPD ela vai poder sancionar as empresas que descumprem a LGPD ou que houve um grande vazamento de dados, um incidente de segurança e não tomaram as medidas
providências. E essas sanções, elas vão desde uma advertência até uma multa sobre o faturamento da empresa. E essa multa, então, ela vai ser calculada de acordo com a gravidade. Então, isso tudo influencia em quanto % do faturamento vai ser prejudicado ou não. Mas algo que é interessante falar, que o objetivo da NPD, inicialmente, em todas as conversas que a gente escuta e que o presidente palestra, né, conversa, é que o objetivo não é chegar na empresa e multar. É fazer uma avaliação, ver o que já tem, ou seja, isso não tem nada, né? E dar uma advertência, olha, dá um prazo, em tantos dias, pelo menos tais e tais documentos, apresentar para mostrar para os titulares de dados, para as pessoas físicas. E tem um trabalho de prevenção também desse órgão. É o objetivo deles, ser preventivo e repressivo. Mas o que eles estão divulgando são guias orientativos, interpretações de algumas questões, mas o que se vê hoje ainda, a NPD tá, se comparado à GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, tá engatinhando, assim, tá? Tem vários tópicos da lei que ainda estão para ser esclarecidos pela própria autoridade. É uma recém-nascida. Isso. Tá iniciando. Mas como lei, não é só a NPD que pode fiscalizar. O Ministério Público, tribunais de contas e o próprio judiciário já têm aplicado penalidades com base na LGPD em diversas situações, normalmente voltadas a incidentes de segurança que envolvem vazamento de dados. A decisão precursora que nós tivemos no Brasil foi uma construtora que foi penalizada por ter vazado os dados daqueles que compravam imóveis para empresas de imóveis planejados, encanadores. Então, a partir dali já se verificou essa incidência da LGPD como uma norma que sim vai ser efetiva e pode sim trazer penalidades para as empresas que não se adequarem a tempo aí para essas novas exigências. E quando há vazamento de dados, a pessoa precisa saber, né? Sim. Mas, teoricamente, a empresa teria que avisar. Se a empresa não avisou, ela pode ser penalizada por isso. É um dos fatores que aumentaria a multa, por exemplo, ou as penalidades a serem aplicadas. A gravidade. Isso. A postura da empresa perante o incidente de segurança reflete na dosimetria da pena. Falando um pouco mais tecnicamente, mas como eles reagirem ao vazamento de dados vai influenciar na pena que vai ser aplicada a eles, que pode ser maior ou menor, conforme a postura mais adequada ou menos que eles adotarem. E até a empresa internamente também não precisa, aconteceu hoje, eu preciso até o final da tarde emitir um comunicado. Ela pode verificar quais dados foram vazados, se tem como distinguir qual público foi atingido ou se foi o público em geral. Então tem a opção de se tu consegue distinguir qual foi o público atingido. Foi X computador que teve tais dados de tais pessoas. Então, a empresa pode avisar individualmente, sim. Só essas pessoas. Isso. Agora, se não tem como mensurar, aí tem que fazer um comunicado geral. E até é uma das sanções que a NPD pode vir aplicar, fazer essa retratação pública. E todo mundo sabe o peso que uma retratação pública tem para uma empresa, né? Com certeza. Uma repercussão bem negativa. Interessante, a gente tá falando de incidente de segurança, vazamento de dados, mas citamos poucos exemplos do que seria, né? Um vazamento de dados que foi grande, repercutiu bastante, foi de uma grande loja de roupas. Outro também que vem acontecendo com uma certa frequência é vazamento de chave Pix pelas instituições bancárias e entre outros exemplos nesse sentido, que não é somente algo que nunca acontece, algo muito longe da nossa realidade. Outro exemplo que ocorre com uma certa frequência é o aviso de aposentadoria. Então os idosos acabavam sendo avisados que estavam aposentados pelas instituições financeiras. Elas entravam em contato oferecendo empréstimo ou receber aposentadoria adiantada e a pessoa nem tinha recebido o aviso do próprio órgão público que ela estava aposentada. Com a surpresa boa, assim, no meio do dia. Oi, você está aposentado. Isso aí. E já tem um crédito pré-aprovado. Outro exemplo também que é muito comum
e que toda semana, pelo menos, nas minhas redes sociais, eu verifico, é a questão da clonagem do WhatsApp, do número de telefone. Então, além de tu ter a tua intimidade ali violada, quem está se passando por você pode pegar todos os teus contatos, além de pedir dinheiro, que é momentâneo, né, imediato, podem utilizar para futuras operações ilegais, realizar um cadastro, tudo que a gente compartilha hoje no WhatsApp, né, são documentos, são fotos, são vídeos. Às vezes é a própria chave Pix, né? Exato, exato. Até dados, né, senhas. De senhas. Bom, a LGPD está estritamente ligada à tecnologia da informação e a diversos outros setores, né? Então, quais são os setores, os profissionais que estão relacionados a essa lei? Não é só o direito, né? Acredito. Não, a carga de e multidisciplinariedade relacionada ao trabalho na LGPD, ele é muito forte. O pessoal do direito, como nasceu como lei, acaba tendo a primeira reação e vai se aproximando disso para trabalhar com essa nova área. Mas é essencial dentro do trabalho de adequação à LGPD que nós tenhamos outros profissionais envolvidos. Analistas de informação, todo o pessoal ali do TI tem que participar e ajudar normalmente a organização a ver quais as melhores medidas de segurança que eles têm que implementar para proteger os dados dentro de determinado processo. Então é um trabalho multidisciplinar que envolve tanto o pessoal do direito quanto o pessoal do TI que pode participar disso. A gente tem visto o pessoal da administração também se aproximando dessa situação, uma forma de organizar dentro da análise de processos e dessa estruturação de requisitos. A dinâmica deles é bem apropriada para isso. Então não é um campo que é restrito ao pessoal do direito. Pode até ter uma certa predominância do pessoal do direito, mas ele é um campo bem aberto. E as organizações, elas precisam ter pessoas específicas encarregadas pelo monitoramento dos dados. Quando eu estava pesquisando, eu li uma sigla que é o DPO, né? O Data Protection Officer. Quem que seria esse DPO? Quem que pode ser um DPO? Quais seriam as funções? O encarregado de dados, que é o DPO, ele é o responsável pelo programa de LGPD. Então, ele tem que ser uma pessoa com perfil de liderança e diretamente ligado à diretoria. Porque vai ter questões de LGPD que devem ser tratadas diretamente com a diretoria da empresa, da organização, e por isso o encarregado não pode estar subordinado. Mas além do encarregado, se tem um comitê de LGPD, que forma então um grupo de pessoas que vão discutir esses assuntos, para também não ficar todas as decisões a encargo da pessoa responsável, né, do DPO ou do encarregado de dados. Então, você tem um grupo de trabalho, podemos dizer assim, para se discutir as medidas que melhor vão atingir o público da empresa, que vão se adequar melhor no mercado que a organização está inserida, e tomada de decisões também. Olha, a gente vai continuar fazendo esse processo ou não vamos? Quais vão ser as consequências de se mudar esse processo que tá todo mundo acostumado e que funciona? Então, é por isso que tem questões que o encarregado, junto com o comitê, decidem aceitar o risco, porque a alteração num processo que já vem dando certo, de uma atividade que já vem ocorrendo conforme deve ser, ela pode ser mais prejudicial do que não estar adequado a LGPD. E o encarregado pela lei é o ponto de contato de todos os titulares de dados com a organização, que se chama então de controlador dos dados, e todos os órgãos de controle, como a ANPD, Ministério Público e outras entidades que vão fazer esse controle, assim como os eventuais operadores de dados, que são empresas ou organizações que realizam tratamento de dados a pedido do controlador de dados. Um exemplo é uma empresa que tem um software que faz a folha de pagamentos, onde se registra o nome dos empregados, total de horas extras, se tem filhos, se tem salário, família ou não. E, então, essa empresa que licencia esse software é uma operadora dos dados da empresa que emprega aqueles empregadores. Então, ali há uma relação de compartilhamento de dados entre a empresa que tem os empregados na sua folha de pagamento e aquela empresa que disponibiliza o software onde são carregadas as informações necessárias para fazer a folha. Então, o encarregado de dados tem que lidar com os interesses dos titulares e de todos os agentes de tratamento. E nós temos os titulares, o encarregado, o controlador conjunto e o operador de dados. São todos os agentes que podem estar envolvidos na utilização de um dado pessoal. E seria o ideal, assim, dentro de uma grande organização, por exemplo. Inclusive das pequenas. Inclusive das pequenas. Inclusive das pequenas. A
a lei e a própria NPD regulamentou a diminuição de algumas exigências da lei para as micro e pequenas empresas, mas ela não afastou a incidência da lei e da necessidade de adequação, ela apenas diminuiu algumas exigências. Então, o que a gente tem é que todas as organizações que tenham dados, né, elas devem buscar se adequar, mesmo que seja lá a pessoa que tem uma van de cachorro-quente e tenha lá o contato de todos os seus clientes e de quando em quando manda um WhatsApp dizendo hoje a promoção é do dogão com batata palha. Né? Então são situações que exigem sim a adequação num nível menos exigente que uma grande empresa, mas sim tem que haver a adequação. E acontece de as empresas às vezes, principalmente as menores, optarem por fazer uma contratação terceira para fazer esse trabalho, ou tem que ser alguém dentro da empresa para fazer esse trabalho? Se admite no posicionamento hoje existente que tu terceirize esse serviço. E tem empresas que já prestam esse serviço de encarregado de dados terceirizado, canal de atendimento aos titulares, já tem toda essa infraestrutura à disposição das empresas interessadas. Bom, apesar da lei estar em vigência desde 2020, ainda existem muitos pontos a serem ajustados, né? Há a expectativa de que diversas medidas ainda sejam implementadas pelo governo federal para completa adequação à LGPD ainda nesse ano, em 2023. Uma, já sancionada para o início do ano, é a de adequação do cadastramento em órgãos públicos. Além da vinculação da NPD ao Ministério da Justiça, vocês podem explicar o que essas mudanças representam? Como a gente vem comentando lá no início da nossa conversa, a lei ainda é muito nova. Então, tem parâmetros, tem questões que ainda precisam ser discutidas, decididas. E ao longo desse ano, com certeza, nós vamos ver novidades quanto à autoridade, quanto à própria lei e alguns outros requisitos que ainda estão em aberto, alguns posicionamentos. O que se percebe é que a LGPD veio no intuito de o Brasil continuar podendo realizar suas exportações, ou seja, continuar essa comunicação com o mercado internacional, principalmente com a Europa, porque a gente também já comentou que a Europa tem uma lei muito estruturada. Então, eles já estão no ponto de que, olha, se o teu país não tem uma lei de proteção de dados, a gente vai cortar. A gente não vai mais comprar produtos, a gente não vai deixar entrar mais no nosso mercado. Se foi publicada a lei, entrou em vigência para suprir essa necessidade, mas agora que os detalhes estão sendo organizados, né? Foi como nasceu a LGBT por pressão europeia imediato, assim, de aprovação de uma legislação protetiva de dados. É isso, dá pra ver em toda a América Latina, né? Agora Argentina, enfim, tá todo mundo mesmo. Seguindo, se inspirando na Europa. Isso aí. Nem os Estados Unidos têm uma legislação robusta, assim, quanto a Europa. A Europa que é precursora nessa situação. Bom, até aqui a gente falou bastante sobre o que é LGPD, a importância das organizações estarem de acordo com a lei e que isso deve ser uma jornada dentro da empresa, né? Estar sempre se atualizando. Mas também existe o outro lado, que a gente já comentou um pouco, mas que é o nosso lado, né? Como cidadão. Então, como que a gente pode se proteger, quais os cuidados que a gente tem que ter. E acho que até foi um comentário anterior. Se eu não estou botando dinheiro, então, como que eu estou auxiliando essa empresa e como que ela tá ganhando dinheiro comigo, se eu não tô pagando ela? Então, como que a gente tem que ter esse olhar na hora de dar os nossos dados para uma empresa também? O cuidado é esse, é conseguir identificar essa situação de que se tu tem um serviço, um benefício muito bacana, de graça, alguém tá ganhando. E tá ganhando com o quê? Com os nossos dados pessoais. Tentar sempre se preocupar e pensar o que pode ser feito com aqueles dados pessoais que estão sendo disponibilizados. É o exemplo da farmácia. A farmácia sabe que em determinada época do ano eu compro mais antialérgico, porque eu tenho rinite e eu sofro com isso. E o meu histórico de consumo tá lá. Bueno, mas que uso eles vão dar para esse dado que eu estou disponibilizando? Quando chegar no ano que vem, esse remédio que eu compro, ele vai estar mais barato ou ele vai estar mais caro? É isso que é a relevância. O dado é uma informação. E o que é feito com essa informação? É olhando para esse objetivo que foi construída a LGPD, vendo essa nova utilização, essa nova forma de utilizar os nossos dados pessoais, pensando em proteger o usuário do que é feito com isso. Por quê? É uma terra ainda com pouca lei. É uma terra em que a tecnologia faz evoluir muito rapidamente a forma como se troca dados e o uso que a gente pode dar para determinado dado. Então vamos olhar com isso com alguma reserva, vamos criar algumas restrições
Esse é o objetivo por trás de toda a LGPD. Entender como isso é feito e proteger nós, titulares. Agora, além de ter a lei, nós, titulares, temos que nos proteger e tomar alguns cuidados, sejam nessas intersecções, nesses olhares para os sites e para as empresas onde eu estou comprando, seja pela utilização de algumas medidas de segurança. E essas medidas de segurança vão até desde ler as políticas e os termos de uso, porque eu tenho certeza que todo mundo que entra em sites, em aplicativos também, a primeira coisa que tem quando tu abre é leia a nossa política, concorde com os nossos termos. Tu rola até embaixo, você clica em li, aceito e foi, né? Continua o teu processo ali. E as empresas sabem disso. E é por isso que elas continuam coletando tantos dados, porque todo mundo só quer usar o aplicativo. Não tá preocupado em parar pra ler a política. Não, eu vou baixar esse aplicativo aqui, vou ler a política tintim por tintim, depois eu vou editar a minha foto. Não, né? E aí é nesse momento que as empresas costumavam se aproveitar do titular de dados, né? E então ainda questionar o porquê de tantos dados serem coletados. Um exemplo que é interessante também, de vez em quando aparece um aplicativo que tu coloca uma foto e ele ou te deixa com a aparência de idosa ou com a aparência de criança. E o que é isso? Isso são os teus dados, teus traços faciais, o teu reconhecimento facial que o aplicativo tá coletando. É um dado sensível, né? Exato, gratuitamente. E hoje, até o celular tu consegue desbloquear com o teu reconhecimento facial. E até pago, né? Existe aquele novo aplicativo Sim. que era pra fazer uma arte com a tua foto, tu pagava pra dar o teu rosto pra ele. Exatamente. Pra quê? Tá todo mundo fazendo, meu Instagram tá cheio disso aqui, eu tenho que fazer o que são R$10, né? Só uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha até dar algum problema grande. E então por isso que essa leitura, esse cuidado com aquele banner de cookies que aparece de vez em quando não é só pra atrapalhar. É ali que estão as informações de como os meus dados, os teus dados, estão sendo utilizados por aquela empresa e pra quê. Outro assunto que tá sendo muito comentado e que apareceu recentemente também é o Chat GPT, que é então um chat, uma inteligência artificial que cria documentos. Então não é identificado plágio no que o aplicativo, o computador está te mandando. E o que as pessoas estão criando, né? Dieta, planejamento de viagem, tem advogado criando petição, né? Pra testar. Mas pensa no que isso dá a quantidade de informações que o chat pode coletar. Ele pode coletar quando que tu tá indo viajar, pra onde tu tá indo viajar, qual roteiro tu vai seguir, qual dieta tu tá fazendo, se tu tá precisando emagrecer, qual é a tua profissão. Então, numa brincadeirinha, tu entrega a tua vida inteira e tu nem percebe, sabe? E aí, às vezes, quando tu tá conversando com alguém, tu é todo cauteloso, não. Eu não posso publicar tua imagem, porque alguém pode me rastrear. Não posso contar isso pra fulano. Que é uma fofoqueira. Mas aí na primeira oportunidade, tu entra no chat, que é gratuito. Tu não sabe nem a procedência, né? E já é o terror do Google. E entrega a tua vida, assim. Todos os teus dados. Só leva aí tudo Isso que aí. tenha pra te dar. Sim. E uma coisa que a gente já comentou bastante também é sobre a venda e compra de bancos de dados, né? Em algum momento isso pode ser considerado legal? Eu acho que nessa nova temática isso é flagrantemente ilegal. É o que para que tu possa divulgar o meu cadastro, os meus dados para uma outra pessoa, a rigor tu tem que necessariamente ter pedido o meu consentimento. E eu tenho que estar consciente dessa situação e saber que tu poderá compartilhar. E não é a prática que o mercado vem fazendo há muitos anos, né? A gente vai vendo o pessoal todo aí, por exemplo, do comércio, vendendo o seu banco de dados lá do crediário. Ou nem só vendendo, às vezes tu tem hackers que se profissionalizaram em acessar sistemas e capturar todo o banco de dados, e aí eles começam a fazer essa venda dessas informações que são relevantes. É algo que agora, sob esse novo olhar da LGPD, vai forçar uma reinvenção do pessoal que tem essa prática como um meio normal da sua atividade. Isso tem que ser revisto, porque não tem mais essa possibilidade de adequação da forma como vinha sendo feito.
Até nesse caso que tu falou agora, eu lembro uma vez, eu abri uma conta pro meu tio, não sabia mexer direito na internet, abri uma conta pro meu tio com meu e-mail, mas os outros dados eram os dados dele, o nome dele, CPF dele, tudo dele, só que ele não tinha e-mail. Um tempo depois, isso num site online, um tempo depois eu recebo um e-mail de um banco no meu e-mail falando o nome do meu tio. Olá, fulano. Só que eu só botei o nome dele com o meu e-mail em um único site. Então, como é que aquele banco tinha essa informação? Comprou os dados, comprou uma lista de alguém. Isso aí, e aí que a gente começa a olhar essas coisas, né? Claro, agora, depois de um tempo, a gente começa a pesquisar, ler sobre o assunto, mas na época, sei lá, eu devia ter 18 anos. Fiquei assim, como assim, né? Conseguiram meus dados. Mas isso é interessante porque a gente não para pra pensar nessa compra e venda, o quão importante que é a gente ter cuidado onde a gente entra, né? Verificar se o site... Existem selos na internet, né? De que um site ele é confiável, de que tu pode comprar ali dentro, de que tu pode fornecer os teus dados. Não é só os cookies, existem muito mais coisas, né? Em que as pessoas normalmente não estão de olho. Eu acho engraçado o fato de só agora, porque é recente, existir essa lei. Nós temos, em nível de tratamento de dados, nós temos diversas outras legislações que cuidam desse assunto. Não tão diretamente quanto a dados, mas nós temos o Marco Civil da Internet, que é uma legislação que marcou muito essa troca de informações e como os provedores têm que se portar. Nós temos o próprio Código Civil, que tem algumas bases dessa relação obrigacional entre as pessoas. O Código de Defesa do Consumidor também é aplicado em todas essas relações de consumo pela internet. Então, a gente tem legislações diferentes que cuidam de uma parte da proteção do titular. O que agora a gente complementou foi esse olhar para a utilização dos dados. E isso é puramente LGPD. Sim. Isso que foi o diferencial nessa mudança. E isso ela vai levar um certo tempo para amadurecer, porque ela é uma mudança cultural. Quem participou lá no início da década de 90 da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. E muitos apostavam que também ia ser uma lei que não ia pegar. E olhem hoje toda a utilização que a gente faz dos direitos do consumidor, devolução do produto, quando compra pela internet. E isso era algo que no início da década de 90, quem vivia lá naquela época dizia que não ia funcionar. E a gente viu que funcionou. E esse mesmo panorama de mudança cultural que a gente viu com o Código de Defesa do Consumidor, a gente imagina que vai ser aplicado à LGPD. É uma mudança cultural que nós temos que disseminar e todo mundo começar a se preocupar. Olha, eu sou um titular de dados, o que estão fazendo com os meus dados? Essa mudança ela leva um tempo para amadurecer na gente enquanto sociedade. Mas agora o que a gente fez é isso, é dar o start. Vamos começar e vamos ver como as coisas vão se ajeitando e como todo mundo vai reagir. O que é importante, é muito bacana o podcast por isso. É levar essa discussão, levar a informação pro pessoal e opa, peraí, né? Eu tenho que pensar sobre isso. Vocês estão levando essa informação e a outras pessoas a pensarem a respeito. Bom, então Letícia, Evandro, a gente tá chegando ao final do nosso podcast. Vocês têm algum recado para quem tá nos ouvindo? Um recado final? Bom, depois de toda essa conversa que a gente focou, principalmente nos dados digitais, o que a gente usa na internet, em cadastros digitais, a observação é que também a LGPD se aplica para os documentos físicos, né? Atestados médicos, dados bancários, nota fiscal, aquele sorteio no supermercado, se tem uma política sobre aquilo, como vai ser descartado aquele dado depois, aquela fitinha que tem o meu CPF, meu nome, meu telefone, endereço, número da casa, tudo que der eles estão pedindo naquele bilhete. O histórico de notas escolares também é um dado pessoal. Então, o que a gente gostaria que ficasse dessa nossa conversa é uma conscientização, que a cultura de entregar os dados sem saber o porquê, para qual finalidade, como aquilo vai ser tratado, e depois que se a empresa diz que ela exclui os dados, como ela apaga, né? Se é efetivo ou se não, ou se é simplesmente jogar no lixo e sabe-se para onde vai parar esse lixo. Então é mais nesse sentido a nossa conversa. Acho que foi muito importante para trazer esse start de começar a se preocupar com os nossos dados, desde lá do CPF até o número da conta. Acho que o recado final é esse, né? Desconfie e sempre resista no momento de disponibilizar os seus dados pessoais. E preste atenção na forma como você está fazendo isso e no que as pessoas vão poder fazer com os seus dados pessoais. Isso aí. Agora é todo mundo bem paranoico, né? Não acessa mais rede social nenhuma.
Mas é um olhar que a gente precisa ter, né? Com certeza. Então, muito obrigada pela conversa. Acho que esclareceu vários pontos, não só sobre a lei, mas também sobre nós, né? De como a gente deve entender os nossos dados e a nossa preocupação sobre isso. E para quem nos ouviu até aqui, também muito obrigada. Aproveite para assinar a nossa newsletter para receber por e-mail cada novo episódio. O link é univates.br/podcast e está disponível na descrição do episódio. Aproveite também e nos siga no Spotify e até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Desenrola aí!